Colossenses capítulo 1, de 9 a 14, com esse tema, como orar com poder. Por essa razão, desde o dia que o ouvimos, não deixamos de orar por vocês e de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. E isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor e em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus e sendo fortalecidos com todo o poder, de acordo com a força da sua glória, para que tenham toda perseverança e paciência com alegria, dando graças ao Pai que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz. Pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do Seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Entenderam? Nem eu. Irmãos, como várias de suas outras orações, essa é uma oração longa, cheia de frases, elas vão se amontoando uma sobre a outra. Mesmo a Nova Versão Internacional, que divide essa oração em 3 partes, mesmo a NVI não ajuda muito. Eu li propositadamente num ritmo mais rápido, justamente para dar essa sensação de não entendi nada. Porque é isso que essa oração, num primeiro momento, aparenta. Nós estamos estudando as orações do apóstolo Paulo, e nós estamos extraindo dessas orações aquilo que estava no coração de Paulo, porque nós descobrimos que aquilo que é importante para nós, nós oramos. Quando nós não oramos, aquilo não é importante. Então, quando a gente observa as orações de Paulo, nós estamos observando aquilo que era importante para o coração de Paulo. Se você ler esses versos em voz alta, toda a oração leva cerca de 1 minuto ou um pouquinho mais para ler toda essa oração. Agora, eu tenho certeza de que essa é uma versão condensada, essa é uma versão reduzida do que provavelmente foi uma oração mais longa que Paulo tenha feito pelos colossenses. Você poderia tomar qualquer uma dessas frases dessa oração e formar uma oração inteira. De tão rica de significado são as frases dessa oração. Ela é densa e ela é repleta de verdades espirituais. Então eu quero ter a certeza de que você não vai perder o ponto principal. Eu quero ter certeza de que os detalhes dessa oração não vão fazer você perder o significado profundo dela. Então eu fiz um esboço simples dessa oração. Primeiro você tem um pedido, é um pedido só. Depois Paulo apresenta um propósito para aquele pedido. E depois Paulo diz o que acontece quando aquele pedido é atendido. Então Paulo faz um pedido com um propósito, ele cita o propósito e ele diz a respeito de 4 resultados se esse pedido for atendido por Deus. Então vamos ver primeiro o pedido. Colossenses 1, 9, Paulo diz assim: por essa razão, desde o dia em que o ouvimos, não deixamos de orar por vocês e de pedir. Pedir o quê? Que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus. É um pedido básico, irmãos, nessa oração. Você o encontra no versículo 9, se você atentar para o detalhe. Paulo está pedindo que Deus os encha do pleno conhecimento da vontade de Deus. Que eles sejam cheios do conhecimento da vontade de Deus. Essa pequena frase é o coração, é a alma dessa oração. Paulo está orando para que os colossenses conhecessem a vontade de Deus
para as suas vidas. Ele está pedindo que Deus lhes dê sabedoria, discernimento espiritual, para que possam conhecer a vontade de Deus. Essa é uma oração muito, muito prática, se você pensar a respeito disso. Quase todo mundo que eu conheço pensa sobre a vontade de Deus num momento ou no outro na sua vida. Qual é a vontade de Deus? O que Deus quer para mim? O que Deus quer que eu faça nessa situação? Nós temos, irmãos, a tendência de aplicar a frase, ou essa expressão, vontade de Deus, para grandes decisões na vida. Que faculdade eu devo fazer? Qual o trabalho que eu devo aceitar? A decisão sobre casar? Qual igreja eu devo congregar? Compro ou não compro uma casa nova? Eu tenho uma oferta de emprego numa outra cidade, num outro estado, eu vou ou não? Será que eu me dedico à obra missionária? Onde eu devo investir esse meu dinheiro? Eu tenho filhos ou não tenho? E assim por diante. São todas aplicações legítimas da vontade de Deus. Mas, irmãos, parece que Paulo tem algo maior em mente. Parece que o pensamento dele a respeito da vontade de Deus é mais amplo, quando ele usa essa expressão, conhecer a vontade de Deus. Eu acho que a chave está na palavra cheio. Ele diz: eu oro para que vocês sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus. Na sua forma mais básica, a palavra cheio significa estar cheio até transbordar. É isso que Paulo está dizendo. Não apenas cheio até o limite, mas cheio até transbordar. Essa palavra cheio no original também significa engolido. Que vocês sejam engolidos pela vontade de Deus. Mas ela também significa dominado. Que vocês sejam dominados pela vontade de Deus. Tem a ideia de ser totalmente possuído, ou tem a ideia de controle, ou tem a ideia de tornar-se influenciado por algo dominante. Você está entendendo o que Paulo está dizendo? Quando ele diz que vocês sejam cheios da vontade de Deus, que vocês sejam dominados, possuídos pela vontade de Deus. Se uma pessoa está cheia de medo, nós dizemos assim: ela está cheia de medo. Quando ela tem medo, veja, fulana está cheia de medo. Se essa pessoa fala asperamente, o que nós dizemos? Ela está cheia de raiva, não é? Qual o significado disso? Ela está dominada pela raiva. Se ela é generosa com as pessoas, a gente diz assim: ela está cheia de bondade. O que significa isso? Dominada pela bondade. Você está entendendo o conceito desse versículo? Se você está cheio da vontade de Deus, do conhecimento da vontade de Deus, então você vai querer o que Deus quer para a sua vida. De muitas maneiras, irmãos, esse é um padrão desafiador. Muitas vezes nós oramos assim: tua vontade seja feita. Agora, você já percebeu quão perigosa é essa oração? A gente diz: Deus, faz a tua vontade, e a gente não considera quão perigosa é essa oração, ou o que realmente significa essa oração. Muitas vezes nós queremos dizer algo mais ou menos assim: Senhor, mostra-me a tua vontade, para que eu possa considerá-la cuidadosamente, e aí eu vou tomar a decisão se eu cumpro ou não a tua vontade. Não é assim que a gente ora, irmãos? Deus me mostra o que o Senhor quer, e eu vou ver, entre as várias opções que eu tenho, eu vou ver se eu faço a tua vontade ou faço outra coisa. Mas, irmãos, essa é uma oração que Deus nunca vai responder. Porque Deus não nos mostra a vontade dEle, para que a vontade dEle seja mais uma opção entre o leque de opções que nós temos. Se você quer saber qual a vontade de Deus, para você considerar se vai ou não
cumpri-la, então esquece. Deus não brinca esse jogo. Quando nós dizemos, tua vontade seja feita na minha vida, significa algo mais ou menos como, Senhor, deixe que a sua vontade seja feita, custe o que me custar, o que for preciso, onde quer que ela me levar. Quando a gente ora, a tua vontade seja feita, significa, deixe que a sua vontade seja feita, mesmo que isso signifique que a minha vontade não será feita. Quando você ora, tua vontade seja feita, deixe que os seus planos se desenvolvam, mesmo que signifique mudar os meus planos, abortar os meus sonhos. Irmãos, dizer isso dessa forma implica numa enorme verdade espiritual que a gente pode expressar da seguinte maneira. Primeiro, Deus tem uma vontade. Segundo, você também tem uma vontade. Mas quando você ora, seja feita a tua vontade, você está dizendo que a vontade de Deus terá precedência sobre a sua vontade. Deus tem uma vontade, você tem uma vontade. E quando você diz, seja feita a tua vontade, você está dizendo, esquece a minha, Deus, desconsidera a minha e faz a tua. Porque, irmão, só uma vontade de cada vez pode ser feita. Ou Deus manda, ou Ele não está na questão. Ou Deus é o piloto, ou Ele não está no seu navio. Ou Ele comanda, ou Ele está fora da batalha. Você entende? Ou Ele está no controle, ou você está no controle, e Deus está fora da equação. Eu acho estranho quando algumas pessoas vão tomando suas decisões e aí metem suas vidas numa enrascada tremenda e depois dizem assim, por que Deus deixou isso acontecer? Querido, ou Deus está no controle, ou você está no controle. E se você estiver no controle, Deus está fora da equação. Então não adianta culpar Deus pelas mazelas das suas decisões. Agora, irmãos, não é fácil orar assim. Seja feita a tua vontade. Porque isso significa, irmãos, abrir mão do controle da própria vida. Você já pensou nisso? Como isso é amedrontador? Você abre mão do controle da sua vida. Mas você também já pensou que realmente você não está no controle da sua vida? Você já pensou nisso? Nós achamos que estamos no controle, mas nós não estamos. Estava lá o William, estava lá a Evanise, cuidando dos seus filhos, e de repente o Pedro Lucas adoece. Dando do bom e do melhor, e toda boa alimentação, e todo cuidado, e toda proteção, e o que acontece? O menino adoece. Nós estamos no controle de alguma coisa, irmãos? Não, nós pensamos que estamos no controle de alguma coisa. Mas quando a gente ora, Deus, seja feita a tua vontade, na verdade, nós estamos abrindo totalmente mão de todo controle. Isso não é fácil de orar, irmãos. Não é fácil orar assim. Eu lembro de um momento em que minha filha estava tão doente, em que nós concluímos, nós vamos perdê-la. E no meio daquela tempestade, eu entendi que deveria entregá-la à vontade de Deus. Senhor, se é para levar, pode levar, ela é tua. Agora, irmãos, essa não é uma oração fácil de fazer. É difícil fazer essa oração, porque significa abrir mão do controle da sua vida. Mas isso não significa que a sua vida estará sem controle. Na verdade, ela estará debaixo do controle daquele que pode controlar todas as coisas. Significa apenas que a sua vida estará entregue ao controle de Deus.
Então isso nos leva a algumas questões, muito práticas, aliás. Primeiro, não quero saber a vontade de Deus para que eu possa considerá-la ou não. Eu quero saber a vontade de Deus para que eu possa fazê-la, cumpri-la. Segunda questão, eu estou disposto a ser convencido pela vontade de Deus? Ou eu simplesmente quero ajuda para tomar uma decisão difícil? Terceiro, eu estou pronto para amar o que Deus ama, para ir onde Ele me enviar, para obedecer o que Ele me diz para fazer, para sofrer quando e o que for necessário, para esperar quando e o que for necessário, para suportar quando e o que for necessário, para me regozijar quando e se for necessário. Mais ainda, eu tenho concordado com Deus de antemão que eu vou fazer a vontade dEle, mesmo antes dela ser revelada a mim? Outra questão, será que eu vou tomar as medidas diárias, que são pequenas diante de mim, enquanto eu espero pelos grandes passos a serem dados? Porque são nas pequenas coisas, irmãos, que nós falhamos. Nós esperamos o grande milagre, nós esperamos o grande dia, nós esperamos o grande momento, nós esperamos a grande decisão. E enquanto esperamos, a gente vai tomando pequenas decisões no dia a dia. Eu vou ler a Bíblia, eu vou louvar a Deus, eu vou frequentar os cultos, eu vou me envolver com os ministérios, eu vou dar um bom testemunho onde eu trabalho, eu vou calar quando eu tiver que calar, eu vou falar quando eu tiver que falar. Eu vou me vestir com decência para não escandalizar. Eu vou agir com honestidade em todas as pequenas coisas do meu dia a dia, enquanto eu espero o grande dia. Porque a vida não é feita de grandes dias. A vida é feita do dia a dia. Eu entendo que a vontade de Deus é mais sobre quem eu sou por dentro do que onde eu estou do lado de fora. Porque, irmãos, Deus não está... Irmãos, isso é tão sério, tão teológico e ao mesmo tempo tão prático, tão doutrina e ao mesmo tempo tão vida. Deus não está preocupado se o teu carro tem ar-condicionado ou não. Deus não está preocupado se você veio a pé ou de carro para a igreja. Deus está preocupado com o que tem dentro do teu coração. Ele não se preocupa com o seu conforto, mas com o seu caráter. Então a vontade de Deus é mais sobre quem eu sou por dentro do que onde eu estou, do lado de fora. Preocupe-se mais em pedir que Deus transforme o seu coração do que te dê uma casa, um carro, uma conta bancária recheada. Essa é a vontade de Deus. Então, o coração da oração de Colossenses 1, 9 em diante, é que possamos ser cheios do conhecimento da vontade de Deus, querer o que Deus quer para nós e fazer o que Ele quer que façamos. Agora, Paulo pede isso com que propósito, irmãos? Que propósito? O versículo 10 fala: e isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor, em tudo possam agradá-lo. Então, Paulo tem apenas um objetivo em mente, quando ele fala que vocês sejam cheios da vontade de Deus. O propósito é o resultado de ser cheio do conhecimento da vontade de Deus. Esse propósito não é possível sem chegar ao lugar onde nós dizemos: tua vontade seja feita, nada mais, nada menos. Então, quando a vontade de Deus é feita, esse propósito é atingido. Ou seja, o versículo 10 diz assim: para que vocês vivam de maneira digna do Senhor. É uma declaração surpreendente, se você pensar sobre o que ela significa. Note a palavra digna, ela vem de uma raiz, de uma palavra grega que significa pesada,
peso, relevância, importância. Isso aqui é algo pesado, isso aqui é algo sério, isso aqui é algo relevante. Às vezes, irmãos, na avaliação de certas pessoas que não estão à altura das nossas expectativas, nós dizemos assim: esse tipo de pessoa é indiferente, não faz diferença nenhuma, ela não tem peso, é alguém cuja contribuição na vida é insignificante, não representa muito. Talvez você conheça pessoas assim. Todos nós, se formos honestos, nós pensamos a respeito do nosso próprio valor ao longo da vida. E desde que nós não vamos viver para sempre, nós queremos saber que o nosso tempo no planeta Terra tem importância. A palavra de hoje é essa: significância. Qual o significado que eu tenho para essa vida? Onde eu estou inserido? Eu sou uma pessoa que faz diferença ou eu sou indiferente? Se eu for tirado, se eu desaparecer, eu vou fazer falta ou não vou fazer falta? Irmãos, a gente quer saber se a gente faz a diferença para alguém, em algum lugar, de alguma forma. E cada um de nós sabemos, nós temos as nossas falhas, as nossas rachaduras na alma, as nossas fissuras ocultas de pecado, de fracasso, de dúvida, de compromissos não cumpridos. E só nós conhecemos essas mazelas da alma. E aí a gente pode colocar uma bela roupa, sorrir bravamente na manhã de domingo, mas no fundo nós sabemos que nós estamos longe do que nós queremos ser. E às vezes, irmãos, esse sentimento de autodúvida, dúvida a respeito de você mesmo, pode esmagar você até o ponto em que você começa a perguntar: para que sair da cama? Para que mais um dia? Mas aqui, irmãos, nesse texto nós somos chamados para algo muito emocionante: andar de maneira digna do Senhor e poder ouvi-lo dizer: meu filho, eu estou satisfeito com você. Porque é a Ele que nós devemos agradar. Eu lembro, 16 anos e meio atrás, quando eu cheguei em Itaperuna, meus móveis ainda estavam subindo, era o dia da mudança, dia 7 de setembro de 1997, meus móveis ainda subindo, a gente montando as coisas. Eu recebo a visita de um pastor idoso aqui da cidade, ele e sua esposa idosa, e ele vai me dar as boas-vindas ali na minha sala ainda toda tumultuada de móveis para montar, e eu o recebo meio sem jeito, e ele diz: não, eu vim rápido, eu vim te dar as boas-vindas aqui na cidade, e eu quero te dizer uma coisa. E naquela ocasião a nossa igreja tinha 600 e poucos membros. Ele disse assim: olha, você tem 600 e tantas pessoas lá na igreja, mas você só tem que agradar um. Escolha agradá-lo. Esse um é Jesus. Fiquei com medo dele dizer: sou eu, né? Esse um é Jesus. Mete o porrete no restante. Gostei da primeira parte, a segunda não tanto. Mas, irmãos, nós queremos ser relevantes para Deus. É para Ele que nós devemos viver de maneira digna, que a nossa vida tenha peso, que a gente faça diferença para Ele. Não se preocupe tanto se você faz diferença para os outros, se você está fazendo para Deus. Em Cristo nós somos totalmente aceitos por Deus, adotados na sua família, apesar de saber das nossas mazelas na alma. Já fomos abençoados com todas as bênçãos espirituais. Então há um verdadeiro sentido em que Deus está satisfeito conosco, quando nós estamos unidos com Cristo pela fé. Porque Deus está totalmente satisfeito com Jesus. E se nós estamos unidos
com Cristo, Ele está satisfeito conosco. De certa forma relacionada, quando um pai ouve o seu filho tocando piano naqueles recitais de final de ano, nas escolas de música, o filho tem que tocar 11 notas, ele erra 10, e no final o pai se levanta, aplaude e diz: esse é o meu garoto. Você entende? Você entende? Todos nós entendemos esse orgulho da família. Você não precisa ser perfeito, aliás, você nunca será. Mas quantas e quantas vezes Deus vai olhar para você e vai dizer: esse é o meu garoto, essa é a minha menina, e Ele vai aplaudi-lo, apesar dos seus erros. Como Deus faz isso? Ele faz isso porque Ele vê Jesus em você, Ele está satisfeito com Jesus em você. Mas há um outro tipo de orgulho que vem quando o filho ou a filha, através do trabalho duro, anos de dedicação, realiza um grande projeto, traz honra para o nome da família. É isso que Paulo tem em mente aqui. Significa viver de modo que Deus esteja satisfeito conosco. E aí, esses dias eu li a história de Rick Husband. Ele era comandante do ônibus espacial Columbia. Columbia se desintegrou quando ele fazia sua reentrada na atmosfera, depois de quase 15 dias de missão no espaço. 2003, fevereiro de 2003. Ele entra na atmosfera, o seu casco não resiste ao atrito com a atmosfera e ele explode. Todos os seus tripulantes morrem. Agora, antes do ônibus espacial subir, no dia 16 de janeiro, Rick fez uma oração com a sua tripulação. Todos sabiam que ele era um bom cristão. Trabalhadores na NASA, a agência norte-americana do serviço espacial, comentaram que nunca tinham visto antes um comandante orar com a sua equipe. A menos de 2 minutos da decolagem, um controlador da NASA comentou que era um dia perfeito para o lançamento. Rick, o comandante da Columbia, disse: o Senhor nos deu um lindo dia. Antes do voo, ele deixou um vídeo gravado com 17 devocionais para cada um dos seus 2 filhos. 17 dias ele passaria fora, e ele não queria que os seus 2 filhos ficassem sem fazer a devocional diária. Então ele grava 17 devocionais para cada um dos filhos, 34 devocionais, para que os filhos toda noite tivessem uma devocional, porque o papai está fora de casa. Num vídeo feito pela sua igreja em Houston, Husband explicou os valores da sua vida. Ele disse assim: se eu chegasse ao fim da minha vida sendo um astronauta, mas tivesse sacrificado a minha família ao longo do caminho, ou vivido minha vida de uma forma que não glorificasse a Deus, então eu olharia para trás com grande pesar. Ser um astronauta não teria realmente importância alguma para mim. Eu finalmente percebi que o que realmente significou mais para mim foi tentar viver minha vida do jeito que Deus me queria, e tentar ser um bom marido para Evelyn e um bom pai para os meus filhos. Após o desastre do ônibus espacial, o pastor de Rick e Evelyn visitou a esposa de Rick, Evelyn, e ela mostrou ao pastor alguns documentos que esses profissionais precisam preencher quando eles vão fazer essas missões. Caso ele não voltasse para casa, o que ele gostaria que fosse feito? Para o pastor dele, ele deixou a seguinte mensagem: no meu funeral, fale sobre Jesus, Ele é tudo para mim. Rick Husband foi para o céu, mas enquanto ele estava na terra, ele viveu uma vida
digna do Senhor. E eu não tenho dúvidas, ele ouviu, ao entrar pelos portões da glória, ele ouviu essas palavras: muito bom, muito bem, servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. Irmãos, quando eu li a história de Husband, eu perguntei: qual o segredo de um homem assim? Qual o segredo? De onde um homem assim tira esse tipo de fé? Irmãos, eu acho que sei a resposta. Anos atrás, Husband havia entregue a sua vida ao controle de Jesus Cristo. Tudo mais fluiu disso, tudo mais. Quando eu entrego o controle da minha vida a Jesus. Em algum lugar, ao longo do caminho, ele disse algo mais ou menos assim: eu quero fazer a tua vontade. Se isso significa ser astronauta, é o que eu vou fazer. Se isso significa ir para o espaço e não voltar para casa, não voltar para minha família, eu estou disposto a fazer o que o Senhor me chamar para fazer. Eu não sei se ele orou essas mesmas palavras, mas essa foi a atitude, esse foi o compromisso do seu coração. Meu querido, você não causa esse tipo de impacto que ele causou sem esse compromisso com Deus. Rick Husband, ele se foi, mas ele deixou para trás um legado brilhante, uma história bonita. E se a gente quiser deixar para trás esse tipo de testemunho, nós devemos, em primeiro lugar, dizer verdadeiramente: Senhor, a tua vontade na minha vida. Eu abro mão das cordas que controlam. Eu te entrego sem condição alguma. Eu te entrego a minha vida sem nenhuma oferta especial, sem nenhum pedido especial, a não ser que a tua vontade seja feita. E eu te dou a minha vida para que o Senhor faça com ela o que o Senhor quer que seja feito. Quando nós queremos o que Deus quer, irmãos, quando a gente entrega a nossa vontade, a nossa agenda, quando os feitos de Deus se tornam os nossos propósitos, então as nossas vidas serão transformadas drasticamente e nós encontramos propósito, significado em tudo que acontece. Você entende a importância dessa oração? Está cheio da vontade de Deus? E aí o restante da oração é sobre os resultados. Quando você está cheio da vontade de Deus, algumas coisas acontecem. Primeiro, você tem uma vida que dá frutos. Segundo, você tem uma vida que cresce no conhecimento de quem Deus é. Terceiro, você tem uma vida que permanece em tempos difíceis. Como isso é importante, irmãos. Quantas pessoas estão sendo derrotadas no dia a dia, quando você cumpre a vontade de Deus, você tem uma vida que permanece em tempos difíceis. E finalmente, uma vida que dá graças continuamente. Se você ficar para trás, né? E olhar à frente, e Deus estiver à sua frente, irmãos, essa é uma forma incrível de viver a vida. Dá uma paradinha, olha para quem está à frente. É Deus? É Deus que está à frente na sua vida? Se for Deus, sua vida será cheia de boas obras. Você terá um conhecimento cada vez maior de quem é Deus. Você vai ter capacidade de suportar os conflitos e os atritos da sua vida, com alegria, com espírito de gratidão, por tudo que Deus tem feito a você. Então aqui está essa oração. Paulo ora para que sejamos cheios até o transbordamento da vontade de Deus. Você cede a sua agenda, você cede a sua vontade, você abre mão dos seus sonhos e você deixa Deus controlar. De repente nós nos tornamos fazedores de diferença nesse mundo. Será que a gente está envolvido com a agenda de Deus, irmãos? Pense nisso, pense nisso. Às vezes no final de um filme, normalmente filme brasileiro é assim, não é?
vêm os patrocinadores. Essa obra foi patrocinada por Petrobras, Itaú, Banco do Brasil, que seja. Eu acho, irmãos, que essa oração, ela deveria vir com o anúncio do patrocinador no final dela. Esta oração foi patrocinada por Jesus Cristo. Por Jesus Cristo. No livro Coração Selvagem, de John Eldredge, Coração Selvagem, vale a pena ser lido. O autor escreveu uma bela obra sobre a busca para descobrir o verdadeiro significado da vida de um homem. Então veja só, quase no final do livro, o autor relata que enquanto ele folheava livros numa livraria, Eldredge, ele diz, enquanto eu folheava livros numa livraria, um livro, 2 frases desse livro chamaram a minha atenção. Ele disse, sentei-me com o livro sem virar nenhuma outra página e saí daquela livraria para encontrar uma vida digna de ser vivida. Que expressão fascinante, irmãos. Vida digna de ser vivida. Eu acho que é isso que Colossenses 1 está querendo dizer para a gente. O que Eldredge leu no livro? Ele leu isso daqui. Não pergunte a si mesmo o que o mundo precisa. Pergunte a si mesmo o que o faz sentir-se vivo. Vá fazer isso, porque o que o mundo precisa é de pessoas que se sintam vivas. Não pergunte o que o mundo precisa. Pergunte a si mesmo o que faz você se sentir vivo. Então vá, faça isso. O que te faz sentir vivo? Vivo. Eu estive pensando nisso nos últimos dias. O que me faz sentir vivo, que me traz energia, o propósito pelo qual eu me levanto todo dia e saio da cama. É aqui que a oração de Paulo nos atinge bem no meio da testa. Por muito tempo, nós pensamos que a vontade de Deus era chata, maçante, negativa, castradora, sem sentido. Você tem que fazer isso, mas você nem precisa gostar. Apenas faça a vontade de Deus. Irmãos, como nós estamos errados. Ser cheios da vontade de Deus significa que nós finalmente estamos livres para nos sentir vivos, vivos. Curve a sua cabeça, feche os seus olhos, por favor. Se você decidir que quer buscar a vontade de Deus, a sua vida pode ser muita coisa, menos chata. Muita coisa, menos chata. O que faz você sentir-se vivo? Vá e faça isso. Faz disso a sua agenda. Coloque todas as outras coisas em segundo lugar. É aí que entra a vontade de Deus para a sua vida. Pai, obrigado, porque ao descobrir Tua vontade, nós percebemos o verdadeiro sentido da vida e Te louvamos por isso. Agora, Senhor, que cada um aqui descubra o propósito pelo qual o Senhor os mantém vivos sobre esta terra. E eu tenho certeza que não é para ocupar espaço. Eu tenho certeza que Tu tens algo lindo e maravilhoso para a vida de cada pessoa.
que o Senhor não tem exceções, pelo contrário, a regra é: eu te criei para grande obra, meu filho. Então, Senhor, faze-nos descobrir qual a grande obra da nossa vida, porque é isso, Deus, que nos fará sair da cama todo dia, energizados, cheios de vida, de vigor, de vontade de viver. Dá-nos a tua bênção, Pai. Dá-nos a tua bênção. Continue assim nesse espírito de oração, focando na vontade de Deus, focando no coração de Deus. Nós vamos agora participar da ceia, pão e vinho, que nos trazem a memória do corpo e do sangue de Jesus. Você que é membro desta igreja, batizado, membro de outra igreja evangélica, em comunhão com a sua igreja, participe conosco. Esse é um momento tão especial de comunhão com Deus. Ah, pastor, eu não me sinto digno. Meu querido, eu ficaria preocupado se você se sentisse digno. Quem pode dizer que é digno do corpo e do sangue de Jesus? Você cometeu erros, falhas. Eu não vou dizer tudo bem, claro que não. Mas eu direi para você: agarre-se com Jesus. Faça desse momento de ceia um momento de celebração da presença e da vontade dEle na tua vida. Agradeça porque Jesus morreu naquela cruz e também foi por você. E peça que o sangue dEle purifique o teu coração. Você vai pegar o vinho, você vai pegar o pão, e quando todos estiverem servidos, aí sim, juntos, celebraremos esse momento tão bonito. Sua vida entregou, meu Senhor. Humilhado foi como a flor machucada no jardim. Morreu por mim, pensou em mim, me amou. Bem mais que as forças, poder e reis, que a natureza e tudo que se fez. Bem mais que tudo criado por tuas mãos. Deus, tu és o início, meio e fim. Bem mais que os mares, bem mais que o sol e as maravilhas que o mundo conheceu, e as riquezas, tesouros desta terra, incomparável és pra mim. Chocada no jardim.
Senhor, que o pão e o vinho nos traga à memória aquilo que o Senhor foi capaz de suportar por amor a cada um de nós. E que essa oração de Paulo seja um desafio para a nossa vida, vivermos de maneira digna do Senhor, cheios, totalmente possuídos pela Tua vontade. Juntos, comamos o pão. E que identificados sejamos, Senhor, contigo e com a Tua cruz. Lembrando que o Senhor foi capaz de ir à cruz e à morte para cumprir a vontade do Pai. Leva-nos, Senhor, diariamente à Tua cruz, se necessário for, para cumprirmos a vontade do Pai. Todos bebamos o vinho. Dá-nos a Tua bênção, Pai. Ser com aqueles que estão ausentes, em viagem, encontros familiares, lazer, descanso. Nossos irmãos, membros da nossa família espiritual. Ser também com aqueles que estão internados, doentes, impossibilitados de estarem aqui conosco, como a irmã Penha e o Darcy, que com ela está. Que a Tua mão de graça os esteja amparando e protegendo, como vários outros irmãos. Sustenta-os na força do Teu poder. Quanto a nós, leva-nos aos nossos lares, ao encontro de nossas famílias, protegidos, para um domingo de Páscoa abençoado na Tua presença. Que o amor de Deus, o Pai, a graça bendita do Filho Jesus e as consolações do Espírito Santo sejam com todos reunidos aqui, desde agora e para todo sempre. Amém, Jesus. Amém. Bom domingo, irmãos. Até logo mais às 17h30 ou 19h30.